E o nosso estudo hoje é no capítulo 20. As abominações da casa de Israel, Deus vai revelar, e as condenações que eles vão sofrer, e o passado de desobediência que eles sempre tiveram. Então, esse é o assunto de hoje. É mais um capítulo condenatório. 20, o 21, o 22 e o 23 vão seguir nesse ritmo, tá? Sempre capítulos condenatórios. É Deus mostrando para eles que Deus não é mau, que Deus não se agrada do sofrimento do homem. Tudo que eles vão passar, todo o sofrimento que eles vão enfrentar é por causa da rebeldia deles mesmo. Então, Deus não faz nada por prazer, o castiga o homem por prazer, mas Ele dá ao homem o que ele merece. E mesmo o castigo de Deus, ainda assim, é feito por amor, para que o homem se arrependa e volte para o caminho correto. Então, vamos fazer a primeira leitura, versículos 1 a 4. Vamos lá. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Vós vindes consultar-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias, faze-lhes saber as abominações de seus pais. Essa não é a primeira nem a segunda vez que os anciãos de Israel se reúnem para consultar o Senhor através do profeta Ezequiel. Então eles reconheciam, os mais velhos, os mais sábios, reconheciam que Ezequiel era sim um profeta de Deus e que as palavras que ele falava vinham de Deus. No capítulo 8, para relembrar, a gente vê aqui no versículo 1 que era um costume deles estar sempre consultando o profeta Ezequiel. Tem mais passagens, mas vamos ler só essa. Olha aqui, ó. Ezequiel 8:1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Então, era costume. Eles viam que Ezequiel era um homem de Deus, que ele era um profeta verdadeiro e que as palavras que ele falava, o que ele profetizava, vinha de Deus. Porém, nunca obedeciam. Porém, não seguiam aquilo que ele falava. Porém, preferiam escutar os falsos profetas, como nós vimos até aqui. As profecias de Ezequiel não eram agradável a eles. Eles sabiam que era verdadeiro, mas não era agradável. Daí eles ouviam os falsos profetas e preferiam aquilo, né? Coisa que de lá para cá não mudou muito, né? Hoje em dia continua da mesma forma. E aqui o Senhor se recusa a dar a resposta para eles. O que eu consegui entender aqui no contexto do capítulo 20 é que o que eles queriam fazer era construir um templo lá na Babilônia. A grande discussão é se esse templo era ao Deus de Israel ou se era a deuses estranhos. Então, me parece que essa reunião foi para perguntar para Ezequiel: Ezequiel, consulte a Deus para ver se ele aprova de nós construirmos um templo. Mas o que Deus estava fazendo com eles ao afastá-los de Jerusalém era para deixar eles sem templo mesmo. É para que eles sentissem falta de poder se reunir para adorar a Deus, de poder ter um lugar para cultuar a Deus, para consultar o Senhor, para apresentar as suas orações. Então não era para construir templo. Se fosse para Deus, não era para construir. Quanto muito menos ainda para deuses estranhos. Então, esse é o motivo da visita deles. E Deus já se nega, porque sabe que eles estavam andando na idolatria, na falsidade.
Então, Deus se recusa a falar a respeito do assunto que eles queriam ouvir. Mas Deus vai aproveitar que eles estão ali para falar outras coisas. Versículos 5 a 8, vamos lá. E diz-lhes assim: Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Então Deus começa aqui falando através de Ezequiel para esses anciãos, lembrando eles desde o primeiro pacto, desde o primeiro concerto, desde a primeira aliança na terra do Egito. Deus libertou o seu povo da terra do Egito, da escravidão, e deu a eles estatutos, ordenanças para que eles seguissem. E ordenou aquele povo para que eles jogassem fora, abandonassem os ídolos do Egito, as coisas pagãs que eles tinham aprendido no Egito, que era para lançar de si. E dali para frente, depois de atravessar o mar, era para seguir somente ao Deus de Israel. Mas o que acontece? Eles não quiseram abandonar o Egito. Quiseram servir a Deus, trazendo consigo aquela bagagem do Egito. E isso desagradou muito a Deus. No versículo 8, mas se rebelaram contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Deus volta lá no passado para mostrar para eles que o povo de Israel sempre foi um povo rebelde. Como tem aquele capítulo que nós estudamos, a casa rebelde. Sempre foi uma casa rebelde, sempre voltado para o Egito, né? Para aquela idolatria. E aqui Deus está mostrando por que eu castiguei aquele povo no deserto. Porque eles ficaram 40 anos lá. Por que a maioria deles morreu de 20 anos para cima? Por causa da idolatria, por não abandonar as coisas passadas. E Deus está querendo dizer com isso aqui para esses anciãos que nada tinha mudado. Depois de passado aí, não sei quantos anos, 1000 anos, sei lá, muitos anos depois, chegando aqui, né, no ano 540 por aí, eles continuavam ainda com a mesma idolatria. Continuavam ainda carregando os ídolos das terras vizinhas, dos seus vizinhos. E Deus não se agradava com isso. Muito bem, vamos lá. Versículos 9 até o 14. Vamos seguindo que o texto é cumprido. Vamos lá. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome,
para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante as quais fiz sair. Então Deus, vendo que eles não abandonavam a idolatria, não abandonavam os erros que eles aprenderam no Egito, Deus queria consumi-los de uma vez, acabar com eles. Deus estava irado por aquele povo desobediente, porque Deus deu para ele leis boas, leis saudáveis, leis, estatutos e ordenanças que iam fazer eles prosperar e crescer, ser um povo abençoado. Mas eles preferiam ainda aquela carga do Egito, eles preferiam ainda viver aquela idolatria e não abandonar aquilo que eles tinham aprendido lá. Deus, na sua infinita santidade, Deus se sentindo traído por esse povo que ele livrou com mão forte e poderosa do Egito, a vontade de Deus mesmo era consumir a todos pela sua rebeldia. Mas Deus não fez isso para que o seu nome não fosse profanado. Porque senão as nações vizinhas diriam: ué, Deus livrou vocês da terra do Egito para fazer vocês perecer no deserto? Que Deus é esse? Esse é um Deus falso. Que Deus é esse? Que livra de uma mão para morrer na outra, livra de uma boca para ser comido por outra. Então, por esse motivo, Deus preservou eles. Então, quer dizer que a idolatria de Israel, a desobediência daquele povo era tão grande que o que Deus queria mesmo era acabar de vez com eles. Mas pelo amor do próprio nome, Deus os preservou. Vamos ler mais sobre isso em Êxodo capítulo 32. Vamos lá. Êxodo 32. Vamos aqui. 32. Vamos ler os versículos 11 a 14 para ilustrar isso que eu falei. Que na verdade Deus queria destruí-los, mas por amor do próprio nome não o fez. Êxodo capítulo 32, versículos 11 a 14. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque Deus estava irado. Vamos contextualizar isso. Porque Deus estava tão irado? Porque foram enviados espias à terra, certo? Não, nesse momento aqui ainda não é isso. Porque eles tinham construído aquele bezerro de ouro, né? Adorando já um bezerro de ouro acabado de ter sido libertado. E também eles continuavam aí com aquela idolatria, com aquele paganismo do Egito. E Deus resolveu destruir, acabar com eles. E Moisés intercede a favor do povo, dizendo: Por que se acende o teu furor contra o teu povo que o Senhor livrou com forte mão? Versículo 12. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Muito bem. E Moisés desce com as duas tábuas do testemunho, quebra o bezerro. Essa história já é conhecida. Então, por amor do próprio nome, Deus não destruiu aquele povo completamente. Mas aqueles que pecaram não entraram, não possuíram a terra prometida. Eles não possuíram, aquela geração não possuiu por causa da idolatria. Então aqui Deus começa usando essa história passada, a história do Egito, para mostrar para eles que é por causa da rebeldia, é por causa da idolatria, é por confiar em outros deuses,
é por não abandonar as coisas desse mundo que eles deixaram de possuir aquela terra, que eles foram destruídos. E o contexto para Ezequiel, que já estava aqui, ele reunido com esses anciãos, já estava na Babilônia, já estava cativo, era a primeira leva. Então Deus está mostrando, vocês também foram retirados da terra que eu dei a vocês, do templo que eu mandei construir para que a minha presença estivesse lá entre vocês. Vocês também estão separados dele por causa da idolatria, pelos mesmos erros do passado. E isso não é um castigo pelos erros dos seus pais. Não, vocês estão repetindo o erro deles. Como nós estudamos aí há poucos, no capítulo 18, há 2 estudos atrás, que os filhos comeram os pais comeram uvas verdes e a boca dos filhos ficou embotada. Ou seja, os pais pecaram e os filhos estão pagando pelos erros dos pais. E Deus diz que isso é um provérbio falso e que isso não aconteceria em Israel. E Deus está mostrando para eles, percebam que vocês estão repetindo os erros dos seus pais. Tudo ficou registrado nos livros sagrados, tudo ficou registrado na palavra que vocês carregam, que está lá, a minha palavra. Tudo ficou registrado como aviso para vocês, mas vocês continuam repetindo os mesmos erros. E repetindo os mesmos erros, vocês vão repetir também os mesmos castigos, que foram duros no deserto, que foram serpentes que tiraram a vida de vocês, e entre outros castigos. Isso vai se repetir. E aqui, neste contexto, eles pediam para que consultasse Ezequiel: podemos construir um templo aqui na Babilônia? Não, vocês estão de castigo. Vocês não estão mais na minha presença. Assim como um pai que castiga o filho e fala: agora você vai lá para o seu quarto e fica lá. Você não vai ficar mais na minha presença. Você está sendo disciplinado. E aqui era o que Deus estava prometendo para eles. Vocês vão ficar 70 anos afastados do templo. 70 anos afastados da cidade santa, porque vocês são rebeldes. Como foram os seus pais? Isso não é o castigo que está vindo deles passando para vocês. Não, a responsabilidade é de vocês. Vocês estão repetindo os mesmos erros. E por amor do meu nome, eu não destruo vocês. Vale muito a pena lembrar que nós vimos nos estudos anteriores que o nome de Deus ali já estava sendo blasfemado na Babilônia, pelos assírios, no Egito, nessa época, porque a casa de Israel já tinha caído, a casa de Judá já estava dominada, ainda não tinha sido destruída completamente, e até os próprios israelitas já estavam pensando: será que os deuses dos babilônios são melhores do que o nosso? Porque eles têm poder, eles têm força. Mas Deus estava permitindo tudo isso para que eles levassem uma dura lição. Muito bem, voltando em Ezequiel capítulo 20, agora nós vamos ler versículos 15 a 17. Deus puniu o povo no deserto, mas por amor não os consumiu. Vamos ler. Muito bem. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu aos seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Não, era até o 17, né? Muito bem. Não obstante, o meu olho lhes perdoou para não os destruir, nem os consumir no deserto.
Então Deus, Ele, por amor, Ele puniu o povo no deserto. Parece que, uma punição não é por amor, mas é. O pai que ama, ele corrige o filho. Se ele não corrige, é porque não ama. E toda aquela geração não entrou na terra prometida. Por quê? Profanaram o sábado. Nós vemos lá na leitura ali daquele tempo no deserto que era para pegar somente uma medida de maná por dia, e na sexta-feira se pegar 2, não era para guardar, e o povo pegava mais, o povo não obedecia, o povo não descansava no sábado, dia de adorar o Senhor, pelo contrário, eles queriam fazer as próprias coisas, o povo não abandonou a idolatria do Egito. Então Deus, por amor, corrigiu eles, mas não os consumiu. Deus poderia ter consumido eles, acabado com aquele povo para sempre. Mas por amor, Ele poupou. Mas aquela geração idólatra não fez parte, não entrou na terra do Egito. Vamos relembrar também essa passagem em que Deus castiga aquele povo e promete que eles não entrariam, mas nem todos. Aqueles que foram fiéis entraram, aqueles que obedeceram. Livro de Números, no capítulo 14, vamos ler. Números, capítulo 14, vamos ler os versículos... Vamos ler os versículos 26 até o 31. Vamos lá. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei com esta geração que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Agora sim, essa é a passagem que eu me confundi anteriormente. Aqui sim, os espias tinham ido observar a terra que Deus tinha prometido. E eles ficaram 40 dias para fazer esse serviço. E quando voltaram, disseram: Olha, tem uma terra que mana leite e mel. É uma terra maravilhosa e abençoada que Deus está nos dando. Porém, os homens de lá são homens grandes e homens fortes. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Vamos voltar para o Egito, que é melhor. E Deus, por cada dia desses, dos espias, que eles foram observar a terra, por cada dia desse que eles ficaram até voltar, Deus deu 1 ano de castigo para eles. Então, por isso, eles ficaram 40 anos no deserto. Porque murmuraram. A terra que Deus preparou, maravilhosa para eles, foi observada, trouxeram boas notícias. Olha, a terra é maravilhosa, maravilhosa. Porém, eles murmuraram contra esse presente de Deus. Então, para cada dia que os espias ficaram, foi 1 ano que eles ficaram no deserto. Vamos continuar lendo aqui. 27. Até quando sofrerei esta má geração que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Diz-lhes: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a mão que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão que a da terra que vós desprezastes. Muito bem. 32 também. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Então, aqueles que murmuraram contra esse presente maravilhoso de Deus, não entraram na terra prometida. Não receberam
essa bênção tão maravilhosa. Apesar de fazerem parte da primeira aliança, do concerto de Deus, eles não desfrutaram desse presente maravilhoso. Apenas os filhos deles. A não ser Josué e Calebe, no versículo 30. Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Apenas estes dois entraram na terra prometida, porque foram fiéis, porque não murmuraram contra Deus, porque obedeceram os estatutos e os mandamentos. De um povo numeroso, como nós vimos lá, é um grande povo saiu da terra do Egito. Só 2 alcançaram a promessa. Nem mesmo aquele que guiou o povo nessa vitória, Moisés, teve aí o privilégio de estar, entrando na terra. Somente viu de longe. Então nós vemos que Deus fala para eles: somente poucos é que desfrutam das grandes bênçãos do Senhor. Poucos. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus tem a mão fechada para abençoar? Não, porque o povo é rebelde. E Deus falava do seu povo, do seu próprio povo. Ele não estava falando das nações vizinhas, dos pagãos. Ele estava falando do povo com quem ele fez concerto e aliança. E esse povo não era abençoado, não participou das bênçãos maravilhosas, porque eram rebeldes. Mas aqueles que se manteram fiéis ao Senhor, aqueles que obedeceram os seus estatutos, os seus juízos, aqueles que não murmuravam, aqueles que souberam esperar, porque foi uma espera longa para Josué e para Calebe, 40 anos caminhando no deserto, que estudos mostram que se eles pegassem uma linha reta do Egito até Israel, uma linha reta, uma caminhada constante, 7, 8 meses eles estariam lá. É pertinho. Não é pertinho, né? Mas podiam chegar em menos de um ano. Mas eles ficaram 40 por murmurar, por ficar se rebeldeando contra Deus, por não abandonar as coisas desse mundo, ou no caso do mundo deles, que eles viviam, que era a idolatria do Egito, por não obedecer os estatutos de Deus. E Deus está falando para aqueles anciãos, para aqueles sábios do povo, que não mudou nada. Aquela geração que fez tudo isso, agora vocês estão fazendo o mesmo. E agora vocês estão entrando no deserto também como eles entraram para sofrer. Eles ficaram 40, vocês vão ficar 70. Porque vocês são rebeldes, porque vocês desobedecem, é por isso que vocês não desfrutam das bênçãos de Deus. Trazendo para os nossos dias, nós podemos encaixar essa mensagem totalmente para nós, tranquilamente, trazendo para a Igreja de Cristo hoje a mesma coisa. Muitos não participam das grandes bênçãos de Deus porque não são fiéis com Ele, porque não obedecem àquilo que Deus espera deles como cristãos. Conhecem a palavra, sabem o que é certo, a mesma história se repetindo, tá? A mesma coisa acontecendo. E eu não estou falando dessas igrejas aí de fora, não estou falando desses que estão aí perdidos mesmo na enganação e no erro. Eu estou falando da Igreja de Cristo mesmo, de nós aqui, os verdadeiros crentes que conhecem o Evangelho. Muitos não participam das bênçãos de Deus porque não obedecem de verdade. E todos, pelo menos os que aqui estão, sabem qual é a vontade de Deus. Sabem, têm conhecimento, mas preferem fazer a própria vontade. Infelizmente, esses estão perdendo a terra que mana leite e mel. Infelizmente, esses estão perecendo no deserto. Mas Deus é misericordioso. Se Deus era misericordioso lá no Velho Testamento, no tempo da lei, no tempo bravo, se Deus era misericordioso e preservava os fiéis,
quanto mais hoje no tempo da graça, em que a lei já caiu. Então depende de nós. Deus não está falando que os erros lá do Egito é que estava fazendo o povo sofrer na Babilônia. Não. Deus está mostrando, por repetir aqueles erros, é que vocês estão sofrendo. E Israel caiu de novo na Babilônia, pelos mesmos erros. E Israel sofre hoje, 2018, pelos mesmos erros. E a igreja de Cristo enfraquece, tem contenda, tem desavença, é pequena, é oprimida pelos mesmos erros. Então é tempo de mudar. Quem é que tem que mudar? Eu tenho que apontar quem é que tem que mudar aqui? Eu tenho que dizer qual é o irmão aqui presente que precisa mudar? Eu tenho que dizer. Eu tenho certeza que o irmão que precisa mudar aqui hoje é o irmão Alisson. Ele precisa mudar. Ele precisa vigiar. Ele precisa aprender com essa mensagem de Ezequiel, que é importantíssima, maravilhosa. E cada um de vocês tem que olhar para o irmão, que vocês sabem quem é, e fazer ele mudar. Para que nós não fiquemos no deserto. Para que nós podemos avançar. Não ficar 40 anos rodando em círculo, mas que a gente possa andar para frente, caminhar, fazer esse trenzinho andar. Que é o que Deus espera de nós. Deus não quer a gente atolado na areia. Ele não quer que nós fiquemos aqui parado, patinando. Ele quer que nós avancemos com a obra. E nós só vamos avançar, só vamos chegar lá, na onde mana leite e mel, nas bênçãos do Senhor, se cada um tomar sobre si a sua responsabilidade e fazer a sua parte. Essa é a mensagem de Ezequiel, do livro. Não é só o capítulo 20, é todo o livro nós vimos isso. A responsabilidade é de pessoal de cada um, e cada um tem que tomar sobre si a sua responsabilidade, olhar para si mesmo, e a palavra de Deus é o espelho que vai mostrar para você onde eu preciso mudar. Não posso fazer minha barba sem um espelho, que eu não vou enxergar, vai ficar falhado. Eu preciso de um espelho e mostrar, ó, é aqui. E vocês têm o espelho, está aqui, ó. É só olhar para o espelho aqui, ó, e ver onde está errado em vocês e mudar. Eu tenho que fazer o mesmo. Mais do que vocês ainda, porque eu estou aqui pregando, né? Muito bem. Vamos avançar aqui no estudo, porque é um capítulo muito interessante e faz a gente ficar preso aqui em algumas partes. 18 a 26. Agora Deus fala da segunda geração. A geração depois daquela que foi castigada ali no deserto, que saiu do Egito. Agora a geração que nasceu na terra prometida. Será que essa que não participou, não viu toda aquela idolatria do Egito, será que essa se manteve mais fiel? Vamos ler. 18 a 26. Mas eu disse a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que andais, que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver, e os contaminei com os seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo o que abre a madre, para os assolar,
para que soubessem que eu sou o Senhor. A segunda geração, aqui está falando daqueles que tinham menos de 20 anos. Que Deus falou lá no deserto para aquele povo numeroso. Os que têm mais de 20 anos não vão entrar, vão perecer no deserto. Só os que têm menos de 20 é que vão chegar lá. E os que tinham menos de 20, vamos fazer uma conta aí bem por cima, né? 40 anos, chegaram lá com seus 60 anos. Já chegaram sábios. E eles viram todo o castigo que foi derramado pelo Senhor nos seus pais, nos seus avós, nos seus antepassados. E eles sabiam qual era o motivo: idolatria. Quando possuíram a terra prometida, quando a terra foi dividida, cada um na sua tribo, foi dada a eles uma terra boa, uma terra próspera para cada tribo. Eles não tomaram como exemplo tudo o que aconteceu lá. Não tomaram. Se esqueceram e preferiram ainda continuar cultuando os deuses pagãos. Preferiram ainda continuar andando na idolatria. E é interessante a gente fixar aqui duas coisas. Primeiro, que Deus também não destruiu aquele povo por completo, porque por amor do próprio nome, para que o nome de Deus não fosse blasfemado e para que Deus não caísse em descrédito entre as nações. Mas o reino foi dividido, tá? E no versículo 25 diz o seguinte, parece contraditório. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. Como é que Deus vai dar uma lei que não é boa? Um estatuto que não é bom? Na verdade, a lei de Deus é boa e perfeita. Mas quando o homem desobedece essa lei, aí ela se torna ruim para ele. Não é? Deus fala, não mate, não matarás. Essa é uma lei boa. Quando você se desobedece essa lei se torna ruim para você. Você pode ser morto pela família de quem você matou, você pode ir para a cadeia, você pode sofrer por causa desse erro. Então os estatutos de Deus dados a eles, como diz aqui, eram bons. Não eram bons para eles porque eram desobedientes. Versículo 26. E os contaminei com seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Então Deus permitiu, Deus deu a lei boa que eles não iam seguir. E essa lei que não ia ser seguida ia fazer eles mesmos se prejudicar. E aqui tem uma amostra no versículo 26. Porque Deus ordenou, não terá outros deuses diante de mim. Mas eles tiveram os deuses dos caldeus. E o que os deuses dos caldeus pediam? O sacrifício dos próprios filhos. Todo que abre a madre, o primogênito, era sacrificado, passado pelo fogo para satisfazer um Deus estranho. Então Deus permitiu tudo isso para que eles fossem castigados pelos próprios erros. E por isso passaram os próprios filhos a fogo. Coisa que Deus abomina, coisa que Deus detesta. Mas Deus permitiu para que eles mesmos sofressem pelos próprios erros. Muito bem, 27 a 32. Eu enrolei pra caramba, agora eu preciso correr. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Porque havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão para lhe dar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa e sacrificaram ali os seus sacrifícios. E apresentaram ali a provocação das suas ofertas e puseram ali os seus cheiros suaves e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse, que alto é este, aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e prostituís com as suas abominações,
E quando ofereceis os vossos dons e fazei passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até esse dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis, e o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá. Quando dizeis, seremos como as nações, como as gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Então Deus mostrou para eles toda a idolatria que eles fizeram. Aqueles bosques com árvores frondosas era para que eles descansassem, era para que naqueles bosques eles colhessem doces frutos. Mas pelo contrário, usaram para atrair o Senhor. Aquela terra maravilhosa, aqueles bosques maravilhosos, ao invés de descansarem na sombra daquelas árvores, pelo contrário, eles serviam a outros deuses. E eles se prostituíram, como nós vimos, né? Fizeram passar os filhos pelo fogo. E Deus diz o seguinte aqui no versículo 32: e o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, né? E no finalzinho, servindo ao madeiro e à pedra. Então aqui o versículo 32 dá a entender, sim, que eles queriam construir um templo para adoração de deuses estranhos e vão lá consultar Ezequiel. Bem fora da realidade esse pessoal aqui, né? Vai consultar a Deus se eu posso construir um templo a outros deuses. É o que parece dizer aqui. Realmente eles estavam já bem afastados do Senhor, estavam bem distantes da sua vontade e mostram que não conheciam mais os caminhos de Deus. Então, o exílio lá, o castigo ali na Babilônia era realmente necessário. Vamos lá, 33 até o 38. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras as quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco cara a cara, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová, e vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo do concerto. E separarei de entre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. E apesar desse duro castigo, todo o capítulo de Ezequiel parece que já tem uma sequência lógica certinha. Deus começa com uma condenação dura, com uma palavra dura, e sempre no final do capítulo tem esperança. E aqui Deus diz: eu reinarei sobre vocês. Ainda assim eu reinarei sobre vocês. Apesar de tudo isso que fizeram seus pais, seus antepassados e vocês também, eu reinarei sobre vocês. Vou espalhar vocês pelas nações. Vocês vão se sentir como foram os pais de vocês lá no deserto, peregrinando. Mas eu vou fazer vocês voltarem, tá? Como ele diz aqui no versículo 37, e vos farei passar debaixo da vara. Isso aqui é uma analogia a quando o pastor que tinha as ovelhas, à noite ele reunia elas no aprisco e ele ia tocando com a vara nas costas das que iam entrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contava. Se faltasse uma, ele ia lá buscar, mas ele reunia todas elas de volta no aprisco. Aqui nesse tempo, Deus promete que eles seriam espalhados entre as nações, seriam jogados por todas as nações do mundo, mas que ele ia reinar sobre ele iria fazer voltar e ia contar um por um de volta para o aprisco. Um por um. Nenhum ia se perder. Mas aqueles que foram rebeldes, aqueles que foram contrários à palavra, esses ficariam aí perdidos pelos bosques e atacados pelas feras selvagens. Esse é o ensinamento aqui. Que Deus espalha o povo, sim, como forma de punição, mas Ele promete: vou reinar sobre vocês, vou reunir vocês de volta. Os israelitas ainda estão espalhados por aí. Ainda estão.
pelo mundo todo. Aqui no Brasil tem, mas eles vão todos voltar. Os fiéis, Deus vai reunir um por um e vão voltar para a terra que é deles. Essa é a promessa de Deus. Não só para o tempo de Ezequiel, não só para os tempos bíblicos, mas até o fim, porque Deus não torna atrás com a sua palavra. 39 e 40. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, ide e sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não me profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. E Deus fala para eles, vocês querem construir um templo para servir outros deuses? Não vou permitir. Quer servir? Sirva por aí, certo? Eu não quero mais que vocês profanem o meu santo nome, construindo um templo dizendo que é para mim e colocando Deus estranho dentro dele. Mesmo ensinamento para nós aqui hoje. Não devemos colocar as coisas do mundo dentro da igreja, certo? E fala também, o meu santo monte não vai ser mais profanado. O santo monte de Deus nós sabemos que é Jerusalém, é lá, aquela terra. Então aquela terra ali faz parte dos planos de Deus, é do coração de Deus, e Deus se entristece muito da idolatria, das coisas erradas que estão lá. Mas é lá que nós vamos servir a Deus. E é lá que os israelitas fiéis vão voltar. Vão ser reunidos e vão estar de volta lá. 39 e 40. Não, já lemos, né? Já lemos 41 até o 44, para encerrar. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificados em vós ante os olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a minha mão para dar a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas maldades. E para encerrar a mensagem, é aquilo que eu disse. A condenação sempre, em todos os capítulos de Ezequiel, começa dura e pesada, mas no final sempre há esperança. Deus espalhou eles para que eles se sentissem como os seus pais lá no deserto, sofrendo para aprender a obedecer os estatutos de Deus e abandonar as coisas desse mundo. Mas Deus promete que eles voltarão. Deus não vai deixar nenhum perdido. Todos aqueles que lá estão serão reunidos de volta à terra que Deus prometeu, porque Deus não volta atrás com a sua promessa, mas somente os fiéis voltarão. Somente um pequeno povo dos judeus fiéis voltarão. E a Igreja de Cristo tem o privilégio de participar dessas bênçãos. Lá também nós estaremos.